Galera ligado no podcast Bom Dia Tricolor, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando. Vamos começando mais um programa e no episódio de hoje a gente vai falar sobre a estreia do São Paulo no Campeonato Paulista, a derrota por 2-1 para o Guarani. Também teve uma entrevista coletiva antes do jogo, né, um dia antes, que o Rogério Ceni falou algumas coisas interessantes sobre o futuro do São Paulo. E também a gente vai falar sobre o desfecho do Vitor Bueno e do Pablo, que também aconteceu nesses últimos dias, foi anunciado pelo Júlio Casares, a saída dos dois. Mas a gente vai falar em detalhes sobre a saída de cada um deles e como é que foi. Bom, vamos começar falando sobre o jogo do São Paulo, 2-1 para o Guarani, jogo em Campinas. O São Paulo jogou mal, não jogou bem. Principalmente assim, no primeiro tempo, até o momento que o São Paulo tomou o gol, né, do começo do jogo até o momento que tomou o gol, o São Paulo não fez praticamente nada em campo. Ele só ficou, o jogo ficou ali num perde-ganha de meio de campo e o time do Guarani, um pouco mais organizado que o São Paulo ofensivamente, sabia que a chance de conseguir o gol seria no contra-ataque. E aí, num chute muito feliz ali do jogador do Guarani, um golaço, assim, um chute de fora da área, um belo gol, que tem gente falando que talvez o Volpi pudesse ter defendido aquela bola. E realmente, assim, na hora eu falei, nossa, que golaço absurdo, o cara teve muita sorte. E realmente, assim, né, a primeira impressão foi, pô, que chute que o cara acertou ali, quase da lateral, fez um golaço. Mas é verdade também que o Volpi, ele foi meio que encoberto no lance. Então, talvez se ele tivesse um pouquinho mais bem posicionado, ou se ele tivesse reagido um pouco mais rápido, ele pudesse ter defendido aquela bola. E uma coisa que me chamou a atenção é que tanto nesse gol quanto num outro lance que foi antes desse gol, que foi uma cabeçada muito perigosa do jogador do Guarani, os dois lances surgiram em cima da marcação frágil, né, do Alisson, que atuou pelo meio de campo. Só relembrando, né, o São Paulo entrou em campo com o Thiago Volpi no gol, na zaga, Léo e Diego Costa, o Miranda ficou no banco de reservas, que ainda está se recuperando, teve Covid e tal. Na lateral direita, quem jogou foi o Rafinha, na esquerda o Reinaldo, no meio de campo 3 jogadores, Gabriel Neves, Alisson, improvisado ali, e pela esquerda o Gabriel Sara, e na frente jogaram no meio o Caleri, do lado direito o Nicão, do lado esquerdo o Rigoni. Então com isso, o São Paulo tinha então um jogador improvisado ali no meio, o Alisson, e eu achei que ele é um jogador esforçado, mas ele se destacou mais quando ele apareceu na parte ofensiva, e ele realmente se mostra melhor como atacante do que meio de campo. Talvez para ser meio de campo ali, segundo homem de meio de campo, falte a ele um pouco de pegada ali, sabe? De desarmar, de ter um pouco mais de noção de guardar a posição para não tomar dribles e tal. Então achei que eu entendi o improviso do Rogério, entendi a ideia, mas não fez, para mim não funcionou, né? Ele, lembrando, era um dos poucos destros que poderiam jogar ali no meio de campo, né? O Igor Gomes também estava fora por Covid, então o São Paulo tinha vários desfalques ali, e realmente o setor do meio de campo estava um pouco comprometido. O Luan também não estava à disposição. Então, eu entendi até a tentativa, mas, na minha opinião, não funcionou. Não foi bem o Alisson ali naquele setor. Aliás, assim, difícil a gente falar, nossa, esse jogador foi muito bem. O time, como um todo, parecia fora de ritmo, parecia errando muitos passes bobos. Também achei que o time não estava tão, não digo nem fisicamente abaixo do Guarani, mas parece que o time do Guarani estava mais ligado que o time do São Paulo. Então toda a bola eles sabiam para quem tocar e principalmente depois de terem aberto o placar, o time do Guarani ficou muito bem postado na marcação. E quando ele ficou ali, ele ficou muito confortável com a vantagem. O São Paulo pouco ofereceu de risco ao time do Guarani. Teve aquela jogada que saiu o gol do São Paulo, depois que o placar já estava 2-0. Foi uma boa jogada do Patrick, e eu achei até que o Patrick ele tem um pouco de Reinaldo, no bom sentido,
porque ele é um cara que... O Reinaldo, eu digo que ele é importante no São Paulo nesses momentos difíceis por conta disso. Às vezes o jogo tá difícil, o Reinaldo encontra um drible e um cruzamento bom, que acha o atacante dentro da área. E o Patrick fez isso. Nem foi uma jogada assim que teve muita velocidade, mas foi uma jogada individual do Patrick ali pela esquerda e um cruzamento bem certeiro na cabeça do Calleri. E o Calleri já estava ali conseguindo subir bem para várias bolas, e essa que chegou redondinha ele guardou e fez o único gol do São Paulo na partida. Mas de maneira geral, eu achei que o time do São Paulo, principalmente, de novo, no primeiro tempo, estava muito bagunçado, principalmente na parte ofensiva. Então não deu para entender direito qual que era a estratégia ofensiva do Rogério Ceni. Parecia que as jogadas eram meio improvisadas, não tinha muita sintonia, né? E depois de uma pré-temporada, mesmo que curta, e também que se pese que é começo de temporada, os jogadores estão meio fora de ritmo, e é claro que também tiveram os casos de Covid que atrapalharam os treinamentos, mas que pese tudo isso, não deu para ver direito o que o Rogério quer desse time, sabe? Parecia... o time não estava muito organizado, você não via assim, bom, beleza, o time não está conseguindo, mas esse é o jeito que ele quer atacar, com velocidade aqui pelos lados, trocando passes, mas parece que não funcionou assim, entendeu? Não deu para entender exatamente qual que é o posicionamento e a ideia do Rogério Ceni para o time ofensivamente. E também defensivamente achei que o time foi frágil. A dupla de zagas jovem ali, né, os dois, o Diego e o Léo, não foram tão bem, principalmente o Léo fez um jogo abaixo, ele normalmente é um zagueiro que eu gosto bastante, mas isso pode ser por conta do ser começo de temporada, ainda assim. O Diego tentou alguns passes verticais e errou todos, então, assim, se eu sempre defendi o Diego na zaga do São Paulo porque ele tem mobilidade e tem o passe dele está meio falho, ele precisa caprichar um pouco mais. Então, na minha opinião, ali o sistema defensivo do São Paulo também não foi bem. O Reinaldo não foi tão mal, e o Rafinha, no começo do jogo parecia que ele estava bem, mas verdade seja dita, os 2 gols foram ali na lateral dele, então ele poderia ter feito coisa melhor na marcação, e ainda eu achei que ofensivamente ele não apareceu, ele não conseguiu aparecer, então não foi também uma grande estreia do Rafinha. No meio de campo, o Gabriel Sara foi um dos poucos que eu achei que tentou alguma coisa diferente, e num brilhareco ou outro dele ali no meio de campo foram as chances que o São Paulo teve ali de jogadas mais difíceis, mais perigosas para o adversário. O Gabriel Neves é um jogador que tem um passe interessante, mas ele errou em outras questões, ali, outros fundamentos do primeiro volante, vamos dizer assim, porque ele foi desarmado, ele deu alguns passes, parecia que o passe mais difícil, passe longo, ele acertava, mas o passe curto, ele errou vários, e ali é perigoso você errar passe curto sendo o primeiro volante do time, né? Porque você acaba dando vários contra-ataques para o adversário. E então achei que o Gabriel Neves não foi tão bem. Inclusive, ele foi substituído pelo Nestor, e o Nestor para mim foi melhor, que é um jogador que tem um pouco mais de mobilidade e errou bem menos que o Neves. Eu achei que ali no meio de campo também, já falei do Alisson, que não achei tão bom, e na frente o Calleri brigou, fez o gol, achei que talvez tenha sido o melhor em campo, né? Não que tenha feito o melhor em campo do São Paulo, né? E não que tenha feito uma partida brilhante, mas ele errou também alguns passes fáceis e tal, mas ele fez o gol e estava ali na hora de marcar. E ao lado dele tinham então o Rigoni e o Nicão. O Rigoni não fez uma partida muito ruim, mas eu achei que ele ficou muito preso ali no setor que o Rogério Ceni o colocou. Aliás, os dois, tanto o Nicão quanto o Rigoni, eles são jogadores que eles são bem técnicos, né? Deu para ver que o Nicão é um jogador muito técnico, fez algumas jogadas interessantes, achando passes improváveis, sempre se livrando bem da marcação, mas eu achei que eles ficaram muito presos ali no setor que o Rogério os colocou. Então, cada um deles ali pelo seu lado, para jogar contra um time que estava todo fechadinho, eles acabaram não funcionando tanto. E eu acho que um pouco disso é realmente esse jogo posicional que o Rogério Ceni tá tentando implementar no São Paulo agora, né? Então os jogadores eles ficam abertos, mas eles não têm tanta mobilidade.
E achei que faltou justamente um pouco dessa mobilidade para o tricolor conseguir infiltrar na área do Guarani e conseguir marcar mais gols, né? Para, enfim, empatar ou virar a partida. O Patrick, para mim, foi uma das boas surpresas, novidades, vamos dizer assim, né, a estreia dele. Ele entrou ao longo da partida, já no segundo tempo. Como eu disse, foi interessante que ele fez uma jogadinha individual e cruzou direitinho para o Caleri fazer o gol. Mas mesmo assim, ele também errou algumas saídas de bola que culminaram em dois lances perigosos para o Guarani. E acho que isso também é um pouco da falta de ritmo, né, do começo da temporada. Mas achei que dentre os que estrearam, o Patrick foi o que deixou o melhor cartão de visitas, vamos dizer assim, porque já começou mostrando personalidade e no momento que o São Paulo estava perdendo de 2-0, numa jogada individual, ele conseguiu encontrar um cruzamento bem preciso para o Caleri fazer o único gol do São Paulo na partida. Bom, pessoal, separei aqui para vocês os trechos mais interessantes da entrevista coletiva do Rogério Ceni, depois da derrota, né, logo em seguida. E o Rogério Ceni falou o seguinte, né, primeiro perguntaram para ele sobre os reforços, né, se ele gostou da estreia dos reforços. Ele disse que gostou e, principalmente, ele destacou a forma física do Alisson, que conseguiu jogar o jogo todo. Perguntaram para ele se ele acha que o Volpi falhou no lance do primeiro gol e ele deu uma desviada, falou assim, do ângulo que eu tava não dava para saber, preciso ver pela TV e tal, né, deu aquela escapada. Depois perguntaram se o time ele jogou mal porque faltou ritmo, e aí perguntaram quando que o São Paulo vai estar 100% fisicamente. Aí o Rogério disse que não, que o ritmo não explica a derrota do São Paulo, porque faltou ritmo para ambas as equipes, segundo ele, e disse que ainda não sabe quando que vai ter os atletas em 100% fisicamente, porque aí vai depender de quem jogar mais, quem jogar menos, né? Se vai poupar, se vai rodar, enfim. E também perguntaram para o Rogério Ceni aí, né, fazer uma análise mais geral do desempenho do São Paulo na partida, e ele disse que achou que o lado esquerdo funcionou melhor do que o lado direito. Ele acha que ali a troca de passes entre Nicão e Rafinha do lado direito foi melhor do que do lado esquerdo do São Paulo, né? E também ainda complementou quando perguntaram, você acha que falta velocidade ao time do São Paulo? E ele disse que, olha, quando o adversário baixa a linha, como foi o caso desse jogo contra o Guarani, é preciso mais qualidade do que velocidade. Então não é um jogador como Marquinhos, Caio, Toró, que são jogadores velozes, que vão conseguir solucionar esse problema, né? Furar a linha do adversário. E ele complementou dizendo que a velocidade aparece no contra-ataque. Nós precisamos melhorar o passe desde os zagueiros. Então, ele deixou claro aí que não gostou da saída de bola do São Paulo com a dupla de zaga dessa partida de Diego Costa e Léo. Bom, pessoal, obviamente que o São Paulo está com 0 pontos no Paulistão, depois dessa primeira rodada com derrota, mas vale a gente ressaltar, né, que o grupo do São Paulo, os grupos do Paulistão têm 4 times e os 2 primeiros se classificam. Os 4 já jogaram, né, do grupo do São Paulo. Então, São Bernardo ganhou, está com 3 pontos, Ferroviária empatou, está com 1, São Paulo e Novo Horizontino estão com 0 pontos, estrearam perdendo. São Paulo está na frente do Novo Horizontino porque está com um saldo de gols melhor. Mas, obviamente, que tem muito campeonato pela frente. A questão da tabela, nesse momento, é mínima, né? Porque a gente sabe que tem muito tempo para recuperar e tal. Mas é importante a gente dizer que foi uma estreia bem melancólica do São Paulo, né? Porque até pela expectativa, vieram reforços interessantes, Patrick, Nicão, pelo fato do Rogério Ceni ter tido a pré-temporada para treinar e para conseguir implementar o seu estilo de jogo, porque ele chegou ano passado no meio da temporada, né? Então tinha sempre a desculpa que ele não teve tempo para treinar, para implementar o seu estilo. Então existia um certo otimismo, sabe, pela estreia do São Paulo. Não era um cenário de terra arrasada, mas o que a gente viu foi um time bastante bagunçado, com problemas, muitos problemas ofensivos, e na parte defensiva também deu alguns vacilos, um pouco por conta dos jogadores que estavam ali, né? Talvez com a entrada de Miranda, Arboleda, Luan, a coisa fosse um pouco diferente. Mas fato é que o time vacilou ali atrás, tomou 2 gols
e na parte ofensiva a gente viu muito pouco, né? O time não teve uma cara, assim, ofensivamente. A gente não sabe como que o São Paulo quer atacar, porque se for para continuar desse jeito, não vai adiantar nada. Esse jogo posicional não levou a lugar nenhum contra um time que é o Guarani, é um time de Série B, mas, enfim, né? O São Paulo precisa demonstrar mais, até por conta do investimento que fez, os jogadores que trouxe, enfim. A gente espera que com um pouco mais de ritmo, com um pouco mais de treinamento, tá no comecinho da temporada, o Tricolor consiga melhorar, porque o Rogério Ceni, o que me deixa um pouco preocupado é assim, o Rogério Ceni é um cara meio teimoso, então eu espero que ele comece a mexer, se ele vê que o negócio, o estilo de jogo que ele está tentando implementar não está funcionando, que ele promova um pouco mais de, por exemplo, um jogo menos posicional e com mais troca de posições para facilitar a troca de passes ali no campo ofensivo e aí o time conseguir encontrar mais jogadas, enfim, né, para melhorar o desempenho ofensivo da equipe. Outro assunto que eu queria falar com vocês, como eu já tinha adiantado na introdução, é uma entrevista coletiva que o Rogério Ceni deu um dia antes do jogo, na quinta-feira, e ele falou algumas coisas interessantes. É interessante ver uma entrevista coletiva que o Rogério está ali falando e ele não está no calor, né, do jogo, não é logo depois de uma vitória ou logo depois de uma derrota. Então, ele falou sobre vários assuntos. Por exemplo, uma coisa interessante que ele falou, ele disse que a principal mudança tática do time do São Paulo de 2021 para 2022 vai ser que o time vai jogar mais com linha de 4 e não 3 atrás. E a gente acho que até faz sentido, né? Trouxeram o Rafinha, por exemplo, né? Um lateral direito. Então já foi pensando mais em jogar com a linha de 4 lá atrás e não 3. Outra coisa que o Rogério Ceni falou que eu achei bem interessante foi uma perspectiva de planejamento do São Paulo para os próximos anos. Ele disse que o São Paulo espera, em 2023, ter uma condição financeira melhor e aí conseguir fazer uma reformulação grande no elenco do São Paulo. Isso ninguém tinha falado. E ele falou isso quando perguntaram para ele assim, você acha que o time do São Paulo consegue bater de frente com o Flamengo, Palmeiras, nos principais elencos do Brasil? E aí o Rogério disse, olha, eu acho que o São Paulo consegue enfrentar, né? A gente tem que acreditar que dá para enfrentar, que dá para vencer os campeonatos, mas nesse momento existem alguns elencos mais fortes do que o nosso no Brasil. E aí ele citou como exemplo, em São Paulo, o Palmeiras estaria à frente do São Paulo em termos de elenco. Mas aí ele complementou, dizendo assim, olha, talvez nesse ano a gente não consiga montar um elenco forte o suficiente no nível desses outros. Mas aí ele deixou entender que em 2023, se realmente o São Paulo tiver uma condição financeira melhor, o time conseguiria montar um elenco mais forte, aí sim, para rivalizar com elencos de Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro. Se for realmente isso que acontecer, vai ser muito legal, né? Claro, a gente sempre se acostumou a ver o São Paulo ter os melhores jogadores, os melhores elencos, e só nesses últimos anos que esses outros 3 times aumentaram o sarrafo. E aí o São Paulo acabou ficando para trás, por conta de também, obviamente, uma série de erros cometidos durante várias gestões, né? Gestão do Leco, gestão do Aidar, enfim. Outra coisa interessante que o Rogério Ceni falou durante a entrevista coletiva foi quando ele foi questionado sobre o Pablo, porque até então a gente não sabia se o Pablo ele ia sair mesmo do São Paulo ou não tinha confirmação da rescisão, né, durante a entrevista ali coletiva, e aí perguntaram para ele por que ele colocou o Pablo para jogar no Campeonato Brasileiro do ano passado, se isso acabou ativando um gatilho que fez o Pablo ter mais um ano de contrato, porque quando ele atingiu aquela meta de jogos, né, ele precisava de um jogo para atingir uma meta para ter o seu contrato renovado automaticamente. E aí o Rogério Ceni chegou, faltava um jogo e ele colocou o Pablo para jogar numa partida em que, se eu não me engano, o Caleri se machucou, daí ele entrou no lugar. Mas com isso, o Pablo acabou ativando esse gatilho, teve seu contrato estendido, que era só até o fim de 22, foi até 23,
E aí o repórter perguntou, por que você colocou o Pablo e ativou o gatilho se ele tá fora dos planos, né, para 2022? E aí o Rogério ficou bravo, ele falou assim, quem faz isso é quem fez o contrato, eu só escalo o jogador, não posso ficar pensando nesse tipo de coisa, eu escalo quem eu acho que eu tenho que escalar. E aí ele também disse que o Pablo não foi uma questão da diretoria, que quis a rescisão do Pablo, não foi algo, uma decisão do Rogério Ceni em si. Então também deixou a entender que ali foi uma questão puramente, não foi da comissão técnica, né? Foi uma decisão totalmente ali da diretoria. E já que a gente entrou nesse assunto, vamos falar então como é que ficou essa história do Pablo e do Vitor Bueno. Os dois jogadores rescindiram com o São Paulo, isso foi confirmado pelo presidente Júlio Casares numa entrevista. E aí o Júlio Casares comentou que o Vitor Bueno teve uma rescisão total e o São Paulo não ficou com nenhum percentual de direito econômico do jogador. Mas, no caso do Pablo, o São Paulo conseguiu rescindir e permanecer com 30% dos direitos econômicos do atleta. Então, eventualmente, se ele for jogar, como estão dizendo, ainda não está definido, né? Mas se ele for jogar, por exemplo, no Atlético Paranaense, se destacar e depois for vendido, aí o São Paulo permanece com 30%, vai ganhar 30% desse valor de venda. Então, o São Paulo sai perdendo menos, vamos dizer assim, considerando que o Pablo foi a contratação mais cara da história do São Paulo. Então, é muita grana, né? Que a gente tem que o São Paulo, ele quis, eu acho, né, fazer esse movimento de permanecer também para não ficar pegando mal, né? Ficar assim, pô, foi o maior investimento da história do São Paulo e o cara vai sair de graça. Então, pelo menos, eu acho que até não é nem tanto pela questão econômica em si, né? Talvez o Pablo nem seja vendido, o São Paulo nem ganhe tanta grana com ele numa venda futura. Mas é pelo menos uma resposta à mídia e é como se essa diretoria estivesse falando assim, ó, a diretoria passada fez a besteira de contratar o Pablo por todo esse montante, o cara não joga, então pelo menos agora quando ele rescindir a gente vai ter um percentual dos direitos econômicos dele, né? Já que foi tanto investimento que o São Paulo fez lá atrás. Bom, galera, eram essas todas as informações que eu queria passar para vocês no episódio de hoje. Lembrando que o próximo jogo do São Paulo já é neste domingo, dia 30 de janeiro, às 4 horas, São Paulo e Ituano, também pelo Campeonato Paulista. E esse jogo vai ter a transmissão, aliás, todos os jogos do Campeonato Paulista serão transmitidos pelo Premiere, também pelo YouTube e pelo Paulistão Play. Então fica de olho que tem várias formas aí de você assistir o jogo e é claro que depois dessa partida a gente vai fazer um podcast contando das novidades do São Paulo até lá e como foi a atuação que a gente espera que o São Paulo jogue um pouco melhor nessa segunda partida. Muito obrigado por escutarem, galera, e até a próxima.